Ora, muito boa noite a todos. Bem-vindos então ao nosso Alô Portugal, início de semana com algumas caretas, o tempo a fazer algumas caretas, mas também é normal, estamos no inverno, há alguma chuva, mas sempre aqui em direto à mesma hora, para o mundo inteiro, sabendo que desse lado estão os telespectadores portugueses, e são muitos mesmo, muitos que nos acompanham todos os dias à mesma hora. Bem-vindos ao nosso Alô Portugal, onde hoje vamos dar um grande destaque, claro, ao Minho e sobretudo à cidade de Braga. Já lá vamos, para já quero-vos apresentar uma jovem cantora, intérprete, também ela compositora, que juntou exatamente o fado, a saudade, digamos o lado mais melancólico, com balada de fado e o ritmo bem típico do Brasil. Ou seja, é com imenso prazer que recebo na música Ana Gomes com Fado in Bossa. Para abrir o apetite, vamos já começar com um tema, a Rosinha dos Limões, e depois vamos falar, obviamente, do Minho e da cidade de Braga. Bem-vindos ao Alô Portugal. Quando ela passa, Francina e cheia de graça, dá sempre um ar de chalaça no seu olhar feiticeiro. Lá vai Catita, cada dia mais bonita, e o seu vestido de chita tem sempre um ar domingueiro. Chamam por graça a Rosinha dos Limões. Passa junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela até verem da rua o fim. Com ar gaiato ela caminha apressada, rindo por tudo e por nada, e às vezes sorri para mim. Chamam por graça a Rosinha dos Limões. A Rosinha dos Limões. A Rosinha dos Limões. A Rosinha dos Rosinha dos Limões, e a nossa convidada hoje, que também, curiosamente, é de Braga, com este fado e, ao mesmo tempo, esta bossa, este fado tropical, se assim podemos dizer, este mais recente trabalho. Vamos estar à conversa com ela daqui a pouco, com este projeto, que foi criado, curiosamente, pela Ana Gomes, vocalista, e também pelo maestro e pianista Uriel Varalho, natural de São Paulo, do Brasil, e que daqui a pouco vamos estar à conversa, então, com a Ana e recordar todo este projeto. Para já, falamos de Braga, vamos às nossas viagens à minha terra. Vamos viajar até à cidade de Braga. Ora, muito bem, hoje vamos até à região do Minho, visitar a histórica cidade de Braga, palco de várias disputas territoriais ao longo dos vários séculos,
esta cidade, no entanto, soube modernizar-se e manter preservado o seu património histórico e cultural. Ora, vamos viajar até Braga. No norte de Portugal e situada na região do Minho, encontra-se a cidade de Braga, com mais de 2000 anos de história. Este local começou a ser habitado na Idade do Ferro, mas o seu grande desenvolvimento deu-se durante a ocupação romana. No século V, a cidade de Brácara Augusta, como era conhecida, começou a ser alvo de invasões bárbaras e árabes, que abalaram toda a região. Só vários séculos mais tarde, e já na posse dos cristãos, Braga voltou a viver momentos pacíficos e desenvolvimento arquitetónico. Um dos monumentos mais marcantes deste distrito é o Santuário do Bom Jesus. A ocupação deste local para fins religiosos data do século XIV, mas a construção da imponente basílica só foi feita 4 séculos mais tarde pela mão do arquiteto Carlos Amarante. Depois, Braga assistiu a invasões francesas e lutas liberais, mas conseguiu manter sempre o seu património conservado e a sua dinâmica moderna. Razões que tornaram Braga na capital europeia da juventude em 2012. Todos estes motivos são mais do que suficientes para visitar esta bela cidade minhota. E pronto, e Braga desceu até ao Alô Portugal, desceu até à cidade de Lisboa. Portanto, já sabe, se gostaria de recordar algum local em Portugal, escreva-nos ou envie-nos um e-mail para a nossa página do Facebook também. Temos página de Facebook, o Alô Portugal, e nós vamos tentar ir ao encontro do seu pedido. E agora, deixem-me apresentar os nossos convidados que vão defender com unhas e dentes, claro, a cidade de Braga. E por isso mesmo convidamos Lídia Dias, ela é vereadora da Cultura e da Educação da Câmara Municipal de Braga, e também Rui Ramoa, que é responsável e CEO pela empresa LXS Group, que é uma empresa que tem estado a ter bastante sucesso, não só em Portugal, como também no estrangeiro, através de casas pré-fabricadas e, de facto, com um alto nível de conforto enfim, de habitabilidade, e por isso mesmo vamos também desenvolver um bocadinho esta nossa conversa e este projeto. Para já, começo pelas senhoras. Parabéns, Braga veio até Lisboa e que bem. Muito obrigada. Ficámos contentes. Muito obrigada pelo convite. Antes de mais, é sempre uma oportunidade de dar a conhecer ainda mais e, sobretudo, a quem está lá fora, para aqueles que não conhecem, conhecer, e para aqueles que conhecem, relembrar e ter a oportunidade de ter um motivo para visitar Braga. E Braga está na moda. Braga está na moda. Está na moda, está uma cidade bonita. Eu que viajo um pouco pelo norte e pelo sul do país, cada vez que vou a Braga vejo a própria cidade. O Minho é muito bonito, como todo o resto do país, claro, mas vejo uma cidade muito moderna. A cidade tem procurado se reinventar, tem procurado ser um polo de atratividade para as pessoas visitarem, para as pessoas investirem, mas sobretudo para as pessoas viverem. E para isso temos que trabalhar de forma que isso que vai permitir a quem escolha Braga para ir viver, exatamente, seja atrativo, seja algo que lhes demonstre um poder de atração. E é isso que todos os dias na Câmara, e não só a Câmara, mas também esta capacidade de unir instituições, de unir instituições de referência, como a Universidade, como claro, outras, que todos os dias trabalham e estão em Braga, torná-la realmente numa cidade moderna, respeitando aquilo que é a sua história, anos e anos de história, exatamente, e, sobretudo, valorizando aquele que é o seu património físico, mas, sobretudo, o imaterial, também as pessoas, e dar aqui... património humano, que é o melhor de todos, não é? Que é o melhor que temos, sem dúvida. E claro que este ano, Braga é considerada a cidade portuguesa com mais juventude. Já foi capital europeia da juventude e este ano prepara-se para ser, durante este 2016, capital da Ibero-Americana, exatamente, da juventude. Sim. O que é que isso se traduz? Isso vem, no fundo, é fruto de um trabalho que tem sido desenvolvido, que foi desenvolvido e que foi premiado o ano passado com essa distinção de podermos ser a cidade que de alguma forma vai potenciar as políticas de juventude e vai mostrar numa panóplia variada de países que estão aí envolvidos a oportunidade de se mostrarem em Braga e de realmente sermos uma cidade referenciadora naquilo que diz respeito à juventude, que é aquilo que
estamos a falar do presente, temos também sempre estar com os olhos no futuro. Claro. E esta também é a oportunidade de marcar a agenda a esse nível. Já vamos falar de que tipo de ações é que vão fazer ao longo deste ano, falar sobretudo também das festas e das romarias, que é muito importante ali dos arredores de Braga, que são festas muito ricas também. Claro que falamos de Braga, falamos das empresas que estão em Braga. Uma delas, por exemplo, é esta, digamos assim, comandada ou chefiada pelo Rui Ramoa, a responsável da LXS Group, que tem estado a ter muito sucesso, obrigado Rui por ter vindo também aqui ao programa, por este mundo fora, não é? Casas pré-fabricadas, com um design bem moderno e que as pessoas estão a aderir. Sim, estamos a ter algum feedback no mercado francês, Noruega, Chipre, as Caraíbas, e temos feito alguns trabalhos de Braga lá para fora e está a correr bem. Curiosamente, vocês iniciam esta empresa numa época bem de crise, em que a construção, estamos a falar há 3, 4 anos atrás, em que a construção estava mesmo em baixo, não é? Portanto, as pessoas, e sobretudo desta região do Minho, eram obrigadas e foram obrigadas a ir trabalhar para o estrangeiro, porque não tinham cá trabalho. O projeto surgiu por isso mesmo, ou seja, eu como empresário de construção fui obrigado também a emigrar para a França na altura. Depois de conhecer um pouco o mercado francês e de ver as necessidades também desse mercado, começaram a surgir as ideias das casas modulares. E digo casas modulares porque nós aplicamos um índice de pré-fabricação muito elevado, ou seja, nós conseguimos fazer 80%, 75% da casa em Braga, e depois o restante é que fazemos nos destinos finais. Normalmente, nestes últimos tempos, tem sido Biarritz, Paris, Zona do Mónaco. Vamos para lá já com uma componente muito elevada, ou seja, chegamos lá e depois precisamos de muito poucos recursos para finalizar o nosso trabalho. Ou seja, é a chamada casa com chave na mão. Chave na mão, exatamente. Pronto, afinal. E o mais engraçado é que os próprios turistas, os próprios, digamos assim, franceses, vêm a Portugal, deslocam-se a Braga para vir ver as casas, para depois poderem encomendar, digamos assim, a construção da própria casa no estrangeiro. Tem sido também muito frequente, quando estamos em fase de negociação com os nossos clientes, propormos isso mesmo, ou seja, em vez de nós irmos ao local final, onde temos unicamente um terreno, onde vai surgir a casa, convidamos a fazer o inverso, ou seja, nós trazemos-los a Braga e aproveitamos para mostrar a nossa Claro. cidade, onde a gastronomia é dos pontos mais elogiados por todos eles. E no verdinho? E o verdinho de Braga? O vinho, do Minho? o vinho, eles têm dado um feedback muito positivo da nossa cidade. Temos um aeroporto muito perto, eu costumo dizer até, através de uma outra pessoa também muito conhecida em Braga, que Braga tem um aeroporto, ele costuma dizer isso, o Carlos, ele costuma dizer isso, Braga tem um aeroporto, e é verdade, nós temos um aeroporto a 30 minutos da nossa cidade, é muito fácil trazermos turistas e clientes para a nossa cidade, e tem sido assim o nosso percurso. Portanto, estamos a falar de casas de madeira. Obviamente as pessoas associam muito a casa pré-fabricada a uma casa de baixo custo, de menor qualidade, onde por vezes é exatamente o contrário. Exato. Não tem a ver com o custo, nem tem a ver com o valor da casa. Nós utilizamos a estrutura da casa em madeira porque consideramos mesmo que a estrutura em madeira é o melhor material que existe. Ou seja, onde nós temos normalmente o betão ou o aço, construindo com... Aliás, estamos a ver até algumas imagens do início da construção de uma casa Esta destas. é uma delas, é em fuste, esta técnica chama-se fuste, é muito conhecido, por exemplo, na Áustria, este tipo de construção. Nós fizemos esta casa em Paris, para um cavaleiro. Ele exigiu que a casa fosse feita com uns troncos com 35 centímetros de diâmetro, que é uma coisa absolutamente incrível. Cada tronco daqueles pesava qualquer coisa como 800 quilos, ou seja, era impossível carregar aquilo manualmente, tinha que ser através de máquinas. Pronto, este é um tipo de construção. Depois temos outro tipo de construção que se chama CLT, que é Cross Laminated Timber, e daí a inovação. Que são estas com... Esta é a casa do José Mourinho. Esta é a casa do José Mourinho, exatamente, que encomendou uma casa ao Rui. É uma casa que tem uma componente de madeira muito grande, embora em termos estruturais, só mesmo a cobertura, que vemos ali aqueles elementos a sair na cobertura, é que são em madeira. Todos os revestimentos, inclusive a telha, na casa do José Mourinho, são em madeira. Ou seja, a telha da casa é em madeira, que é também uma coisa fora do normal aqui em Portugal. Portanto, e nós estamos a falar de uma casa em madeira, obviamente com conforto, é uma casa confortável, mas também depois há o outro lado da habitabilidade, ou seja, é funcional.
E isso muitas vezes até, enfim, nós temos a nossa traça portuguesa, que é muito bonita, é maravilhosa. Mas também há casas que podemos adaptar a determinados locais e a determinados terrenos que ficam muito bem estas casas e confortáveis. E que funcionam. Não sendo engenheiro, tenho a minha equipa de engenheiros, eu quase que diria que todas as casas que me possa apresentar podem ser construídas em madeira, ou seja, apresenta-me um projeto externo, sem ser dos meus arquitetos, e eu consigo converter essa casa numa casa em madeira. Onde tem o botão, eu ponho madeira. Depois os revestimentos é o que o cliente quiser, é pedra, é vidro, é locomoção. Aliás, estamos a ver esta que tem o É uma de casa em madeira. Braga. Esta casa é em Braga, é em Portugal. Maravilha. É uma casa que tem o revestimento do resto de chão em pedra. Estamos a ver o xisto, que é também um produto típico da nossa zona, de Ofir, daquelas zonas dali do Minho. E depois o produto do elemento superior é um produto que se chama Equitone. É um produto oriundo da Bélgica, é um painel cimentício à base de resinas e cimento que não tem manutenção absolutamente nenhuma, ou seja, nunca mais é preciso pintar este produto. Esta já estamos a ver uma casa no Algarve, de uma holandesa, a cliente era uma holandesa, construiu no Algarve, mas era uma holandesa, este é o Zemar, nós vamos Beira do Mar. Exato, bem conhecida. Ou seja, no fundo... Peço desculpa, isto é uma adega em Vieira do Minho, lá também na nossa região, de um cliente, também ele muito inovador, que fez de um pavilhão uma sala onde faz provas de vinho, dos produtos da região de Vieira do Minho, e nós também já vamos com a terceira intervenção nessa adega. Ou seja, as pessoas rendem-se de facto a este tipo de arquitetura, a este tipo de casa. E quanto tempo é que isto demora a construir, este tipo de casas? Uma casa, normalmente, a partir do momento em que nós partimos para o terreno mesmo, demora no máximo dos máximos 4 meses, tem uma preparação muito elevada. Ou seja, nós precisamos de algum tempo em gabinete para preparar muito bem com o cliente, com as tais visitas deles cá a Portugal, escolher muito bem os produtos, muito bem a cor do material que querem, os equipamentos, porque depois não há tempo para voltar atrás. Um exemplo de uma casa que apareceu há pouco nas imagens, que tinha a fachada em pedra preta, eu lembro-me perfeitamente, porque foi o ano passado, esta construção, foi em maio do ano passado, eu lembro-me da cliente ter chegado junto da nossa empresa, da LXS, e ter dito, eu podia trocar as cores, inverter as cores da casa, ou seja, pôr cinzento claro em baixo na pedra e pôr um antracite em cima, e nós dissemos, já não é possível, porque nós já temos esse produto feito, já estava pronto. Depois ela acabou por adorar o resultado final, mas lá está, a rapidez de execução de uma casa pré-fabricada também. Mais ou menos? 4 meses. 4 meses. E nós às vezes pensamos que demoramos eu tenho o terreno, vou começar com as fundações, etc, etc. Um ano, dois. E duramos um ano com esta história da casa. Onde é que isto altera? Porque precisa da mesma da mão de obra e isto é ótimo, não é? Porque cria postos de trabalho, cria emprego e Braga precisa disso e eu também estou cá para tentar ajudar nisso, como empresário que sou, mas nós conseguimos fazer as coisas de uma forma diferente. Ou seja, quando nós estamos, por exemplo, neste momento, eu estou a dizer isto na realidade, nós estamos neste momento a fazer uma casa em Biarritz, estamos a fazer as fundações. Ao mesmo tempo que estamos a fazer as fundações, já fizemos o telhado em Portugal. Está pronto. Ele já foi executado em Portugal, já foi fotografado, o meu cliente já o viu, já foi desmontado e agora é só embalá-lo e mandá-lo para Biarritz. Em Biarritz nós demoramos 2 dias a montar a cobertura, ou seja, já vai toda pré-fabricada daqui de Portugal. Isto claro que é preciso assumir eventualmente um erro que possa acontecer, como é evidente, claro. tentamos que eles não aconteçam, mas temos que ter alguma coragem porque temos que ter a certeza absoluta do que estamos a fazer, ou seja, há um projeto, há medições a cumprir, tanto nas fundações como nas janelas, como na cobertura, todos os detalhes são fundamentais. Tudo à medida, é tudo cortado à medida e depois encaixa tudo e obviamente com a segurança e a habitabilidade e todo um conforto. Portanto, em 4, 5 meses, vamos falar assim, meio ano, pronto. Vamos já dar aqui em meio ano consegue-se ter uma casa destas. Em relação, e já agora, que tenho a doutora Lídia aqui comigo, que ela representa no fundo a Câmara Municipal de Braga na vertente da educação e da cultura, mas já agora, é fácil depois, claro que não é a sua área, pedir as licenças, o processo é normal para ter uma casa destas? Eu admito que este tipo de processo seja
idêntico ao de uma casa normal. São sempre processos mais burocráticos. Mais estudados, mais avaliados. Estudados, mais avaliados. Presumo também que porque nem há uma tradição, poderão surgir ali algum... É igual? Eu diria que é exatamente igual. Mas pronto, portanto, via verde para esses processos. Não choca com o património paisagístico da própria... Ou por vezes há, quando eu digo que choca, no sentido de não há umas vozes mais conservadoras que dizem a casa é muito bonita, e nós vimos aqui casas espetaculares, mas isto não ficava aqui bem, aqui ficava bem, era uma casinha bem típica portuguesa, etc, etc. E houve muito isto. Depende, o cliente tem o terreno e quer a casa e acabou. Nós não temos feito a casa típica portuguesa, como lhe está a chamar, porque não tem sido o pedido dos nossos clientes, porque há pouco vimos uma casa em fusto, aquela casa que aparecia com os troncos de madeira, que é com uma arquitetura completamente diferente, por exemplo, da casa de Paris de Suresnes, mais que apareceu, contemporânea, que não é? Uma casa contemporânea. Ou seja, nós fazemos aquilo que os nossos clientes mandarem fazer. Como é evidente, a tendência hoje é muito mais para o contemporâneo, para fazer casas linhas direitas, de coberturas planas, que até é prejudicial para a casa, não é? Isso dificulta em termos técnicos fazer uma cobertura plana em relação a fazer o típico português, que é com a cobertura a sair cerca de 50 centímetros das paredes, que protege as paredes do sol, da chuva, ou seja, traz-nos outras vantagens construir como se construía aqui há uns anos atrás, não é? Mas ainda bem, olha, pode ser que hoje até haja alguém que estejamos a ver em qualquer sítio e até solicite a opinião do Rui para poder fazer uma casa. Estas casas podem-se depois montar noutro sítio ou montar e desmontar, sei lá, como se fosse uma peça de Lego, ou já não é possível? Sim, com algumas condicionantes, claro, como é evidente. Porque há fundações, Sim, nas fundações isso é um dos pontos principais para o licenciamento ou até para um financiamento. Uma casa, quando é considerada amovível, pode ter grandes barreiras em termos de financiamento dos clientes, mas quando a casa está ligada às fundações, acabaram-se esses problemas. Evidente que muitas vezes os nossos clientes nos pedem coisas dessas. Há bem pouco tempo nós fizemos uma casa de 2 pisos, que a determinado momento a cliente nos perguntou se nós podíamos tirar o piso de cima e metê-lo ao mesmo nível do resto do chão. Eu achei graça. Claro que é possível. E eu fazia, se ela insistisse no assunto. Mexa com a estrutura... Claro, ia-nos dar bastante trabalho, mas é possível. Ou seja, eu consigo remover os elementos sem ter que os partir. Como acontece, por exemplo, no tijolo. Faz uma parede em tijolo, quer tirar a parede, tem que a partir. Aqui não, aqui nós conseguimos remover a parede inteira, sem grandes prejuízos, vamos dizer assim. Muito bem, e a seguir já vamos perguntar e depois os preços, que se calhar é isso que muita gente deve estar e depois dizer, quanto é que poderá custar uma casa destas? Olha, eu fiquei até de veras impressionado no bom sentido. Voltando a falar da bela cidade de Braga, claro que temos casas destas fantásticas, contemporâneas, mas temos tanta coisa em Braga, tantos motivos para visitar a própria cidade, como o próprio distrito e concelho. 2 pontos, para além da gastronomia e da hospitalidade. A gastronomia é essencial para dar a conhecer a cidade. As 1001 maneiras de fazer bacalhau. Mas o bacalhau, um prato típico da região. Bacalhau à Braga, ou então o arroz de pato. À minhoto, não é bacalhau à minhota? À Braga. Pronto, é bacalhau à pronto. Braga. Cada um defende a sua galinha, a sua pele. Sim, mas depois temos essa iguaria que é nas sobremesas, que é o pudim à base de periscos, e que é uma receita ancestral de um prior de uma freguesia de há muito tempo, que tem até uma confraria, a confraria do pudim à base de periscos, e que é todo um monumento gastronómico à doçaria bracarense. Depois disso, existe, obviamente, todos os motivos patrimoniais que que temos um legado enorme, desde o período romano. Nós a cidade tem 2000 anos, criada a famosa Brácara Augusta, opulenta e vestusta, mas também uma cidade que passa pelos outros períodos e que tem, por exemplo, no período barroco, o seu esplendor, e temos igrejas e palácios extraordinários. Digamos, não sei se vou dizer aqui, com mais igrejas? Tinha uma ideia. Será a igreja a cidade com mais igrejas, a cidade que tem a cidade europeia com mais órgãos de tubos. Muitas tradições religiosas também. Sim, e isso é absolutamente
natural e vivemos com naturalidade com isso. Aliás, temos na Semana Santa, que agora acontece em março, as festividades maiores e são, sem dúvida nenhuma, um marco cultural de excelência de Braga e que muito nos orgulha, porque para além daquilo que é as cerimónias religiosas, elas são também cerimónias de grande espetacularidade, que movimentam muita gente, movimentam muitas instituições e que realmente são momentos transformadores da cidade no melhor sentido. Sem dúvida, a cidade de Braga e a região do Minho, muito rica neste tipo de tradições culturais e festivas, das romarias e não só. Quem também vem de Braga, e já vamos ter o prazer de estar à conversa, é Ana Gomes, que nos traz de facto esta saudade do fado, com algum ritmo também da região norte do país, do Minho, mas e depois junta também os ingredientes do Brasil e sai exatamente esta mistura fabulosa. Vamos ouvir, claro, bem português, nem às paredes, confesso. Não queiras gostar de mim, nem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deixas depois culpas no rosto. Eu sou sincera, porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto, nem às paredes confesso, e nem aposto que não gosto de ninguém. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também de quem eu gosto, nem às paredes confesso. Quem sabe se te esqueci ou se te quero, quem sabe até se é por ti, por quem eu espero, se eu gosto ou não, afinal isso é comigo. Mesmo que penses que me convences, nada te digo de quem eu gosto, nem às paredes confesso, e nem aposto que não gosto de ninguém. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também de quem eu gosto, nem às paredes confesso. De quem eu gosto, nem às paredes confesso, e nem aposto que não gosto de ninguém. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também de quem eu gosto, nem às paredes confesso, de quem eu gosto, nem às paredes confesso. Bravo! Isto é o verdadeiro fado de quem eu gosto. Nem às paredes converso com um cheirinho a bossa nova. É verdade. Ana, um beijinho. Muito obrigado por ter Olá, vindo ao muito nosso Alô obrigada. Portugal. Parabéns por este disco, este Obrigada. Fado in Bossa, que é um projeto que tem estado a ter sucesso, muito vendido na Ásia. É verdade, sem dúvida, as vendas online felizmente têm corrido muito bem. E No Brasil também chegou No bem? Brasil também, muito bem, principalmente por parte da imprensa brasileira. Pois, porque isto tem um toque verdade. muito português, muito letras portuguesas e um cheirinho a bossa nova. A bossa nova, sem Olha, dúvida. fala-nos deste projeto que iniciaste de facto há 2 anos, ou há mais. Sim, este álbum foi lançado há 2 anos. Há 2 anos, exatamente. Exatamente, em 2014. Online, precisamente há 2 anos, vai agora fazer em fevereiro. O álbum físico saiu em julho de 2014 e encontra-se também à venda nas lojas FNAC.
Foi um álbum que tu fizeste com o Uriel Varalho, Exatamente, não é verdade? com o meu grande amigo. Que infelizmente já não está connosco, Sim. mas que deixou de facto um regado aqui na música portuguesa e na música brasileira para o mundo inteiro, não é? É verdade e efetivamente calhou-me a mim continuar este legado, não é? Foi um projeto que foi muito... Como é que vocês conheceram? Nós conhecemos-nos curiosamente, eu estava a fazer uma participação precisamente num concerto de uns colegas na FNAC de Braga e o Uriel foi assistir. E nesse concerto, precisamente, ele veio falar comigo, achou interessante o meu tom de voz e o meu timbre e a partir daí começamos a elaborar aqui um projeto que desde o início este projeto foi sem dúvida acreditaram e foi sem dúvida de ambos os países. Tem tudo de ambos os países, um pouquinho de nós os dois. E depois que cantam poetas portugueses, não é? Também Ari dos Santos, sim, exatamente. Tem-se uma série de Ari nomes. dos Santos, Max, Ferreira Trindade, por exemplo. Amália em dois temas. Exatamente. Olha, curiosamente és da cidade de Braga, portanto, para além da beleza da cidade, depois temos estas vozes maravilhosas, uma voz que eu digo minhota, sem dúvida, que as pessoas podem estar habituadas a cantar um falsete ou um tom mais acima com um vir e tudo mais, mas é aqui um casamento perfeito. Este fado, esta nossa música portuguesa com aquele ritmozinho do Brasil. Eu sou sincera, Zé, no início nós tínhamos algum receio das possíveis repercussões, principalmente por parte dos mais puristas do fado, não é? Mas entretanto, felizmente correu muito bem, renderam-se. É verdade, é verdade. Porque é bom de ouvir, transpira e transmite tranquilidade e isso é maravilhoso. Parabéns. Agora vamos à parte mais engraçada, que é que se as pessoas quiserem contactar ou quiserem entrar em contacto. Claro que sim. Se quiserem entrar em contacto, podem escrever-nos para fadoinbossoficial@gmail.com ou através da minha página do Facebook, Ana Gomes, página oficial. E facilmente poderão enviar uma mensagem. E Ana Gomes, temos esta imagem? Temos também esta imagem, exatamente. Para as pessoas passarem por lá e porem like, já que estamos a ser vistos exatamente. pelo mundo inteiro. Há algum espetáculo que queiras anunciar brevemente cá em Portugal ou até mesmo fora? Sim. Portanto, provavelmente o próximo concerto será no Teatro de Vila Real. No dia 3 de fevereiro, já para a semana. Olha que maravilha. Parabéns. Olha, obrigada, Zé. Ainda vamos ter a oportunidade de ouvir mais um tema. Ana Gomes, parabéns, bonita voz, sobretudo este fado in bossa. Digamos que é um fado tropical, como o próprio nome indica do disco. Muitas felicidades. Muito obrigada, Tens uma Zé. voz fantástica. E agradecer também aos músicos, que curiosamente são brasileiros. São brasileiros, no piano e também aqui na bateria. Na bateria, o Toninho, Tony Maresca. Na bateria. E no piano, o Pedro Barnabé. Pedro, grande abraço. Até já então. Obrigada. O casamento perfeito. Um beijinho, Ana. E depois boa viagem para Braga também. Obrigada. Claro, Lídia, em relação à cultura, já está mais que visto que temos sempre boas vozes e temos uma cultura riquíssima. Temos um património humano fantástico, com um valor incalculável das pessoas e que, curiosamente, muitos nos estão a ver por este mundo fora. A grande imigração de Braga, o domingo, foi mais ou menos para onde? Temos registros e, aliás, algo que foi acompanhando até esta última vaga, foi um bocadinho por todo lado. Claro. Muita gente na Europa que emigrou para a Inglaterra, para a França também, e Luxemburgo, por aí. Portanto, isto é a nova vaga saiu há 2, 3, 4 anos. Para Moçambique, muita gente da nossa idade, novos, que realmente não encontraram oportunidade de trabalho. E depois temos aqueles já mais antigos, que muitos deles do Brasil. Depois temos uma grande comunidade muitos deles já em segunda e terceira geração, que têm e que hoje, fruto deste nossa aposta também no recrudescimento do turismo, têm vindo visitar e são muitas vezes as vozes que ouvimos de brasileiros que vêm visitar. E nós temos muitos brasileiros de Braga. Do Brasil, do Rio de Janeiro, onde temos uma grande comunidade, e em São Paulo, muita gente de Braga, do Minho, digamos assim,
liguem-nos para o programa para estarem à conversa connosco, porque temos já uma primeira geração que foi para lá há muitos anos, que já fala com sotaque. É maravilhoso, às vezes, quando recebemos estas Mas chamadas. para além disso, ainda temos também aquela imigração que foi para a França e que... França tem muito. E que na altura de julho e agosto vem e que no fundo das nossas, a cidade de Braga, mas não só, as suas 37 freguesias ficam com os seus filhos da terra e que é extraordinário, e nós estes últimos 2 anos temos procurado também fazer com que as pessoas que vão estar em Braga durante esse tempo, não os bracarenses que lá vivem, tenham também oportunidades desses espetáculos. Aliás, a Ana teve a apresentar numa das nossas noites de verão em agosto este espetáculo numa das praças, e nós temos essa preocupação, por exemplo, as tardes de domingo, que os nossos grupos etnográficos dançam no terreiro para brindarem dessas pessoas poderem viver e voltar um bocadinho atrás daquilo que era. Exatamente, as suas tradições. Matar a saudade. Falávamos do Brasil e, curiosamente, temos uma chamada do Brasil. E tenho o Veridiano ao telefone. Olá, Veridiano. O Veridiano, por acaso, até é brasileiro. Boa tarde. Boa tarde, Zé. Tudo bem? Tudo ótimo por aqui, Veridiano. E por aí pelo Brasil? Aqui está tudo jóia. Muito bem. Sabemos que o Veridiano não tem ligações a Portugal, mas é um telespectador assíduo do nosso Alô Portugal. Certo? Sim. Exatamente, Zé. E eu quero te contar que fazia tempo que eu não ligava aí para o programa. É verdade. E eu passei o Réveillon, a virada em Bombinhas. Deu virada no Réveillon, portanto, em que sítio, em que localidade? Fica em Bombinhas, perto de Balneário Camboriú. Ah, muito bem. Isso é uma zona que nós nem estamos a ver muito bem onde é que fica, mas é aí nesse bonito Brasil. Balneário Camboriú, e eu também fui lá em Blumenau. Ah, em Blumenau, isso é Santa Catarina. Santa Exatamente. Catarina, aí perto de Florianópolis. Acho eu. Floripa, perto de Floripa, certo? É isso mesmo, Zé. Dizem que é uma das zonas mais bonitas também do Brasil. O sul do Brasil, que tem zonas muito, muito bonitas. Veridiano, um grande abraço e muito obrigado. Já não ouvíamos, de facto, o Veridiano há algum tempinho atrás ligar-nos. Beleza, Zé. Um abração para todos vocês, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Do Brasil, claro que vamos até a Alemanha e tenho neste momento a Luísa ao telefone. Luísa, muito boa noite. Olá, boa noite. Alles gut zum neues Jahr, Luísa. Ja, gleich fast, danke. Bitte sehr. Então conte coisas, Luísa. É para desejar um feliz ano 2016, que a gente este ano ainda não se falou. É verdade, é verdade. Já há muito tempo que a gente não liga. Pronto, para desejar muita saúde. E é de que zona de Portugal? É do Minho? Eu sou do Concelho da Trofa. É vizinha? É muito perto. Então é ali, é vizinha. Sou vizinha e o meu pai, e tenho sangue de Braga, o meu pai é de Priscos. Onde fazemos o nosso grande... Não, o pudim. Sim, o pudim, mas também o presépio de Priscos, que é uma das maiores manifestações, belíssima, que junta toda a comunidade e que muita gente vai lá revisitar toda a tradição do Natal lá, com o nascimento do Menino Jesus. Sim, é uma coisa muito bonita. E a Fernanda costuma vir a Portugal todo o verão, ou todos os anos no verão? Sim, no verão, 2 vezes mais ou menos. Em junho e depois 2 semaninhas antes do Natal. Que maravilha. Está muito frio aí na Alemanha? Hoje não. A semana passada esteve muito frio. Agora já está milde, está a 7 mais. Então 7 graus. 7 graus na Alemanha esta semana mais é frio. Já é mais ou menos, esta semana fica assim. Mas já caiu um nevão bem bonito já. Muito bem. Vê-nos de que zona da Alemanha, creio eu? Estou em Hamburgo. Hamburgo, exatamente. Bonita cidade, sim senhor. Em Hamburgo está aqui muita gente de Braga também. Pois está. Aliás, falávamos exatamente disso, de muita gente que também migrou para a Europa. Muita gente de e Braga. os minhotos estão por todo lado. Praga, Um beijinho grande para si. Aí, um ninho todo espalhado. Também, tudo bom. Obrigado. Um beijinho enorme. Obrigado por nos ter ligado, esta nossa telespectadora, a ligar-nos exatamente da Alemanha. Agora vou-me virar aqui para o Rui, porque nós falamos das casas, falamos de Braga, falamos do nosso património, daquilo que é nosso, daquilo que é português. Portanto, falávamos destas casas. Rui, se alguém quiser entrar em contacto consigo, com a LXS Group, portanto, que são as Dream House, as casas de sonho.
Se alguém quiser entrar em contacto, se for em França, se for alguém que queira entrar em contacto Estão connosco em sediados em França. França, vocês? Sim, nós temos uma empresa francesa, tenho 2 sócios em França, um que está na zona sul de França, ou seja, a zona do Mónaco. Montou? Sim, montou. Aquela zona que devem estar pessoas a ver Toda essa essa região. zona é dirigida pelo Daniel Pinto, que é meu sócio em França. Ele é o diretor-geral da empresa francesa. Depois, na zona norte de França, onde nós estamos com força também em Paris, nós temos o Marco Ferreira, que também é meu sócio, é o diretor comercial da empresa francesa. Se for em Portugal, nós temos um agente para as nossas casas, que é também de Braga, o Carlos Monteiro. É ele que é o responsável por toda a área comercial do nosso negócio. E depois do resto do mundo é entrar em contacto comigo mesmo. E a página de Facebook, assim, as coisas mais fáceis para entrar em Existe contacto? página de Facebook da LXS. LXS? LXS Group. É mesmo LXS Group. Depois, através dessa, consegue direcionar para a Dream Houses, que é mesmo uma marca de casas de madeira, e para outros produtos que nós temos associados no nosso grupo empresarial. E também temos o website da empresa, que é www.lxsgroup.pt, onde conseguirá aceder aos números de telefone da empresa, aos e-mails, a toda a informação necessária para conseguirem chegar a nós. Muito bem, e não me esqueci de perguntar quanto é que ficam mais ou menos estas casas, mas ainda há muito para conversar com os nossos convidados, o tempo em televisão, e vamos ficar com mais um tema da Ana Gomes, a nossa convidada de hoje, que nos apresenta este fado in bossa, com um cheirinho a Brasil e ao mesmo tempo a Portugal, e nada melhor do que recordar a cidade dos estudantes, Coimbra. Vamos à música. Coimbra do Choupal, ainda és capital do amor em Portugal. Ainda Coimbra, onde uma vez com lágrimas se fez a história desta Inês tão linda. Coimbra das canções tão meigas que nos põe os nossos corações à luz. Coimbra dos doutores para nós, os teus cantores, a fonte dos amores és tu. Coimbra é uma lição de sonho e tradição. O lente é uma canção e a lua é faculdade. O livro é uma mulher só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Coimbra é uma lição de sonho e tradição. O lente é uma canção e a lua faculdade. O livro é uma mulher só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Ana Gomes, com este Coimbra e a recordar-nos a saudade também. Obrigado, Ana. Felicidades na carreira e parabéns também. Aqui continuamos ainda a conversa, quer com a Lídia Dias, quer com o Rui Ramoa e, claro, Rui, cereja em cima do bolo. Quanto é que pode custar uma casa destas? Uma casa destas em Portugal, um T3, poderá andar na ordem de 100 mil euros. Com chave na mão? Sim, chave na mão, com tudo incluído. A mesma casa em França, claro que fica um pouco mais cara.
E é lá que nós estamos neste momento a trabalhar com maior significado. Há mercado em Portugal para este tipo de casas? Há As mercado. pessoas, há uma questão de mudança de mentalidade? Sim, já há mercado. começam... Não tanto como em França, porque em França existem leis que obrigam mesmo a construir em madeira. Ou seja, a França tem a legislação já muito à frente de Portugal, nomeadamente com o consumo energético. Nós aqui em Portugal temos algumas leis, mas depois não são muito postas em prática. E essas casas, Rui, já vêm quando diz que é esse preço-chave na mão, já vem inclusive com painéis solares com também? painéis solares, com salamandras, com Maravilha. chave na mão. Que maravilha, parabéns, Rui. Já voltamos só para recordar o site. E, entretanto, quantos metros quadrados mais ou menos falamos destes valores? Uma casa de 110, 120 metros. Já é uma casa grande, já é sério. Temos que conversar. Mas já agora, Lídia, falamos de facto de casas, falamos de património. O que é que a Câmara Municipal faz, neste caso na área da cultura, para os bracarenses ou para a população que vive lá todo o ano? E que podem viver aqui nas casas. E podem viver de uma forma confortável Exatamente. também, que têm direito, como é. Não só na área da cultura, mas também na área do desporto, na área do ambiente. Pois. Durante todo o ano existem atividades e programas, as caminhadas do ambiente, o mês de Braga, são programas específicos destas áreas e que acontecem de forma periódica. A própria cultura tem um projeto que é o A Descoberta de Braga, com visitas guiadas a todo o nosso património, com sessões de história local que dão a conhecer essas nossas riquezas e as particularidades que, por norma, Claro. é desconhecido, mas depois temos em todos os meses motivos para ir a Braga. E o melhor mesmo é procurarem, se calhar, através do site da Câmara Municipal, Sim, as sim. várias atividades. Exatamente. Lídia, muito obrigado por ter vindo. Estamos mesmo já na fase final do programa. Rui, parabéns também. Visitem a página do Facebook LXS Group, Dream House, e encontram toda a informação. Muito obrigado. Gostei da vossa presença aqui no programa. Hoje dedicámos a Braga. Amanhã voltamos aqui para falar do nosso país. Até amanhã e mais um Alô Portugal.